todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse canal e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Instituída em dezembro de 1984 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o conhecido CNPq, com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e do Instituto de Física de São Carlos, a Fundação Parque Tecnológico de São Carlos, ParkTec, foi criada com o intuito de estabelecer mecanismos de integração entre as universidades, os centros de pesquisa e as empresas, de modo a apoiar o estabelecimento e o desenvolvimento de companhias, promover a inovação tecnológica nas indústrias, aumentar a taxa de sobrevivência e de sucesso das empresas e ainda gerar empregos, contribuindo para o aumento da renda local. Foi em janeiro de 1985 que esta fundação deu início ao seu programa de incubação, acolhendo as empresas Optoeletrónica, uma startup criada no Instituto de Física de São Carlos da USP, a CEMAPO, EGECER e a LIAM, tornando-se assim a incubadora de empresas mais antiga da América Latina. Desde então, o ParkTec tem oferecido infraestrutura física e um pacote de serviços às empresas que têm incubado em períodos entre 3 e 4 anos. No programa de hoje temos a honra de receber o professor Dr. Silvio Goulart Rosa Júnior, presidente da Fundação Parque Tecnológico de São Carlos, conhecida por ParkTec. O professor Silvio é graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo concluído o seu doutorado, igualmente em Física, na Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, e um pós-doutorado na Universidade de Princeton, também nos Estados Unidos. Ele implantou e é coordenador do primeiro Centro de Modernização Empresarial do Brasil, foi conselheiro da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, São Paulo, e diretor-presidente da Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos de Base Tecnológicas Avançadas, a AMPROTEC. É com ele que temos a honra de estar. Professor Silvio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui para batermos um papo. A alegria é toda minha. Eu queria acrescentar na apresentação que eu também sou professor do Instituto de Física. É verdade, né? É professor do Instituto de Física de São Agora Carlos. Estou aposentado, né? Mas continua ativíssimo, né? Mas é uma alegria enorme. Minha física aqui de São Carlos tem um papel fundamental nessa história da transformação da cidade nos últimos 50 anos, né? Porque foram por várias iniciativas tomadas por docentes da física, que a cidade foi se transformando nesse polo de alta tecnologia, nessa região de inovação. A Fundação é uma dessas ações, né? Mas as primeiras empresas de base tecnológica também saíram da física. A Optoeletrónica é um exemplo dos mais bonitos, né? Mas tem a SAPA, também um pouco mais antiga. Tem o CDCC, que é outra iniciativa, né? Tem o Observatório Astronômico aqui. Isso. Tem a Universidade Federal de São Carlos, que ela foi toda... Ela também foi também um produto, tá certo, da fermentação intelectual que sempre existiu dentro da física, aqui de São Carlos. A Embrapa, instrumentação agropecuária também, foi gestada, né, e com apoio e a motivação aqui de vários docentes em papel... Os físicos tiveram um papel preponderante. E continua. É o interessante disso tudo que as novas gerações, essas lideranças iniciais lá, são todas cariocas, vieram do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, o nosso na chiado. década de 50, né? Principalmente a partir da década de 50. Então vem para cá, eu acho que o primeiro carioca nessas terras aqui do sertão de Araraquara foi o Armando Dias Tavares, da Faculdade Nacional de Filosofia. E através dele, por indicação dele, veio o Sérgio e Ivone Mascarenhas. Então aí cria esse vínculo, então vão atraindo novos docentes, novos físicos do Rio. Então esse núcleo original aqui de cariocas, então,
Foi preponderante. Foi nessa. E a coisa mais importante foi o seguinte: fazer física experimental. Foi uma coisa essencialmente importante. Isso foi escolhido uma área muito bem focada. Esse foco em física experimental, em estudo de defeitos em um tipo de sais, halogênios alcalinos, tornou fazer pesquisa competitiva numa área que seria muito específica. Mas isso obrigou a criar na física uma infraestrutura de apoio, oficina mecânica, oficina eletrônica, oficina de criogenia, para dar suporte à pesquisa. Então, e outra coisa importante também foi, ao mesmo tempo que colaborar com o exterior. Então teve uma grande interação. Teve um convênio com a Fulbright Commission, que era do governo americano, que promovia a vinda de escolas, de professores, especialistas para a América Latina, e São Carlos se credenciou nesse programa. Então, os primeiros cursos de pós-graduação que foram dados por esses americanos. E cooperação também com a Marinha Americana, que forneceu equipamentos de excesso daqueles de pós-guerra, né? A Marinha tinha muitos equipamentos eletrônicos, fontes, frequencímetros, coisas de eletrônica indispensável para os laboratórios de pesquisa. Então, essa cooperação e esse apoio externo foi fundamental, né? E a escolha de uma área específica. Então, hoje, a gente olha a física, né? É um universo muito mais rico, muito mais competitivo, mas o começo foi um começo bom, foi um começo lúcido. E houve uma sucessão de decisões lúcidas e que desdobrou também para a cidade. Então, a cidade hoje ela se beneficia dessa persistência, não é? E esse entusiasmo, essa visão clara de que a física, a ciência, a pesquisa, a formação de recursos humanos altamente qualificados é um processo demorado, né? Então a gente tem que ter um pouco de calma, mas ele é indispensável, né? Porque ele traz frutos de transformar as pessoas, as instituições e a relação entre elas. Entretanto, surge a ideia de criar a Fundação ParkTech. Professor Silvio, como é que surgiu essa ideia e como é que ela progrediu ao longo do tempo? Sim. Isso aí a gente tem que dar crédito a algumas pessoas interessantes. Uma das pessoas que nós reconhecemos, importante, foi o Rinaldo Cavalcante de Albuquerque, que era presidente do CNPq, né, o Conselho Nacional de Científico e Tecnológico. Ele, nas suas viagens, nas suas interações, principalmente com a Alemanha, percebeu que havia um esforço muito grande na Europa de criar mecanismos institucionais de transferência de tecnologia das universidades de pesquisa para fora, né, para o mercado, vamos chamar assim. E na volta aqui para o Brasil, ele propôs lá no CNPq e foi aprovada a criação de 5 dessas fundações, das quais o ParkTech é uma delas. Então, no começo teve um papel, além do CNPq, a física. O professor Milton Ferreira de Souza tem um papel importantíssimo, e a Prefeitura Municipal. Então, essas 3 entidades se juntaram, foi instituída a Fundação como uma entidade privada, né, com aporte inicial do CNPq, e isso em 84, 17 de dezembro de 84, com a missão clara, já pelo próprio nome, de criar todos os mecanismos de interface de apoio a essa transferência de tecnologia, né, e culminando com um parque tecnológico, né? Então, a primeira iniciativa foi instalar a incubadora de empresa. Então, já com uma visão de futuro. Já com uma visão. Então, tem um mecanismo mais barato, mais rápido, dá resultado. Nós temos que ganhar apoio institucional. No começo havia pouca compreensão da importância do envolvimento da universidade. Isso se modificou com o tempo, né? A universidade, a USP, a primeira universidade brasileira a instituir o tempo integral, né? E dedicação exclusiva. E bons salários na época, eu me lembro, pelo menos eu vim para cá, naquele tempo você podia ser docente sem ter o doutorado, né? Isso depois perdeu-se, né? Eu recém-formado lá no Rio de Janeiro com bacharelado em Física, vim para cá. Então,
esse ambiente que a universidade proporcionou dentro da engenharia. Engenharia foi uma incubadora também da física, exatamente, né? Exatamente. E a ebulição intelectual desses primeiros docentes da física dentro da engenharia, né, promoveu todo esse ambiente, como eu estava te falando. Então, a fundação foi criada com esse propósito firme de auxiliar. E no primeiro ano, foram incubadas 4 empresas. A Optoeletrônica, que foi a primeira, né, 2 de janeiro de 85, quer dizer, 2 semanas depois que a fundação foi instituída. A Engecer, como você mencionou, a LM, como você mencionou, e eu tenho uma quarta que eu agora me escapo, tá certo? E a Engecer e a CEMAP. Ela também ligada à ótica, a Engecer ligada à cerâmica e a LM ligada à química. Dessas 4, 3 estão sobrevivendo, né? Elas continuam. Continua. A LM, ela interrompeu suas atividades por um motivo lá que não era, vamos dizer, empresarial. Os sócios resolveram interromper a atividade da empresa. Mas isso mostra, quer dizer, que existia um potencial, já naquela época, muito grande, de geração de conhecimento local, que parte desse conhecimento podia ser transformado ou transferido ou incorporado no setor produtivo via essas empresas, que hoje chamam startups, né? Via essas empresas, que têm um papel fundamental. Então, esse começo foi a incubadora, gerando empresas com muita dificuldade, que a fundação foi, como eu te falei, criada em 17 de dezembro de 84, e o professor Linaldo deixou de ser presidente do CNPq em março de 85. Então nós perdemos um apoio grande lá. E o Milton Ferreira, que era diretor do Instituto, que também foi um apoiador, logo em seguida deixou de ser diretor do Instituto. Então, a perda dessas lideranças que estavam convencidas, eram entusiastas e responsáveis pela criação da fundação, foi uma perda muito grande. Então, e vocês sentiram esse baque? Sentimos, né? Porque foi um período também de grande inflação, né? Foi o ano do Sarney, de 80% de inflação ao mês, né? Uma hiperinflação instalada no país. A prefeitura passava o ISS, que as empresas que a gente criavam, né, para a fundação, para a sua atividade, mas tem um tempo de burocrático dentro da prefeitura de arrecadar e distribuir. Então, isso com a inflação de 80% ao mês, tornou a coisa muito difícil. Então, mas mesmo assim, como a ideia era oportuna, era uma necessidade que a universidade implantar esses mecanismos, com grande dificuldade a gente sobreviveu. Hoje nós já incubamos, já graduamos mais de 120 empresas. A cidade hoje tornou-se, juntamente com a USP, a Federal, as 2 Embrapas, 3 faculdades de tecnologia, né? O Senai, que tem uma faculdade de tecnologia ligada à parte de manutenção aeronáutica, a FATEC, que é do Estado de São Paulo, o Instituto Federal de Educação, né? São faculdades de tecnologia, 3 escolas técnicas de nível secundário, IETEC, que é a escola industrial da década de 30, o próprio Senai e o Senac. Então nós temos, e mais a faculdade particular, que é a Unicep. Então nós criamos um mecanismo aqui na cidade, de uma infraestrutura de geração de ciência, tecnologia e ensino, né? Mais o Parque Tec. A secretaria, existe uma secretaria municipal de ciência e tecnologia também criada na década de 80, e o primeiro secretário foi o professor Tundizi, não é? Que foi depois presidente do CNPq. Então a cidade ela se armou, não é? Dos mecanismos de geração de conhecimento, formação de recursos humanos, para tornar-se hoje a capital da tecnologia. E a Fundação tem esse papel, né, que ela foi implantando de uma maneira hierárquica, o mecanismo de baratear a transação. É universidade e mercado de transferência de tecnologia. E culmina com o parque tecnológico que nós estamos operando agora. Em 2008, a Fundação criou exatamente o denominado São Carlos Science Park. Não é? Isso. O objetivo primordial da criação desse parque
qual foi? E até agora o que é que se conseguiu em termos em termos do São Carlos Science Park? Quais foram os avanços que se... Porque isto é uma história longa, é uma história. E é uma série de conquistas ao longo do tempo. Isso é um processo de modificação, de educação das pessoas, transformação. Porque ciência e tecnologia está na cabeça das pessoas. Se as pessoas não compreendem ou não têm a visão clara que a maior riqueza de uma comunidade é a educação do seu povo, está certo? Que a riqueza está aí, não está na reserva, não está nos bens materiais, não está. Então, desde o início a gente tentou fazer o Parque Tecnológico. Tanto é que o SEAT, que é o Centro Empresarial de Tecnologia, é uma iniciativa da Prefeitura e outra vez da Fundação e do Instituto de Física, e foi desapropriado uma terra da FEPASA, Ferrovias Paulistas, para criar um parque tecnológico, o SEAT. E um pedaço seria da Fundação. Esse projeto é 88, né? 3 anos depois que a gente foi criado. Esse projeto não foi bem sucedido porque é um projeto de longo prazo, muito mais custoso, exige investimentos maiores e a percepção e a calma também, a paciência, que existe uma maturação, existem os tempos próprios, né? E na política, vamos ver a prefeitura, os tempos são mais curtos, de 4 anos, mandatos são de 4 anos, como na reitoria, né? E nos institutos universitários. Então, e os projetos nossos são o tempo das empresas. O nosso relógio é outro relógio. O tempo das empresas é um pouco mais longo. Maior, Então, você tem que ter. Então, a gente começou já em 88, ele foi frustrado. Aí nós aprendemos a seguinte lição. Para você ter um parque, você tem que ser o dono da terra. Então, a Fundação partiu para essa iniciativa de conquistar a posse de terra. Então, com o prefeito Vadim, nós conseguimos o espaço que nós estamos abrigados hoje lá na Alfredo Lopes. Com o Rubinho, nós conseguimos uma terra de 164 mil metros quadrados, isso em 94. Levamos 10 anos para conseguir primeiros recursos para urbanizar a terra. Aí conseguimos recursos da FINEP, da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, urbanizamos parte do parque e começamos a construção do primeiro prédio, que é o Solar da Inovação. E foi inaugurado em 2008, 18 de julho de 2008. E hoje nós temos, com o apoio da Invest São Paulo, que é um órgão ligado à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, atraímos 2 empresas para cá. Andox, que é uma empresa de Israel, na área de tecnologia da informação, e a Leica Geosystem, que é uma empresa suíça, faz a parte de, vamos chamar assim, de geoposicionamento, né, instrumentação e serviços de geoposicionamento. Então, hoje, essas 2 empresas que estão instaladas lá ocupam todo o Solar da Inovação. E estamos construindo agora um segundo prédio com o apoio da FINEP, que vai chamar Inovatorium Armando Dias Tavares, em homenagem ao meu orientador de iniciação científica. Tem um papel importante não só na minha vida, mas como eu mencionei um pouco antes, também foi o primeiro desbravador, né, o primeiro carioca perdido aqui nos sertões, dessas terras aqui de São Carlos. Então, esse prédio é um prédio mais de laboratório. Existe uma demanda muito grande que a gente percebeu na incubadora de espaços laboratoriais. Então, essa é a que nós estamos fazendo agora. O Instituto de Física São Carlos da Universidade de São Paulo, ele teve uma contribuição, digamos que fundamental, de algum peso, né? Eu já não vou entrar mas de algum peso para a criação do Parque Tec. Rapidamente, já que estamos no final do nosso primeiro bloco, como é que surgiu esse apoio? Esse apoio foi assim mais institucional, como eu mencionei, né? Da iniciativa de vamos fazer e comprometer a universidade como um todo. Na verdade, a universidade é como um para-brisa de automóvel estilhaçado, você tem pedaços de tudo, visões diferentes. A física sempre ela foi audaciosa, né, nas inovações, pela própria natureza dela. Né? E é fundamental. Pesquisa é procurar o desconhecido, enfrentar o desafio. E a universidade, as melhores universidades agora puxam para, como no seu projeto pedagógico, né, depois eu menciono isso aqui, o empreendedorismo dentro da formação dos seus recursos humanos. Então, isso é que está acontecendo agora, que a gente vê aqui em São Carlos,
na matemática, na física foi a primeira, os cursos de empreendedorismo, né? A Sebrae também tem um papel importante nisso, né? Então, puxar para dentro da formação dos seus recursos humanos, dos seus graduados e dos seus pós-graduados, ao empreendedorismo. O espírito empreendedor, que você tem que pensar, quando você forma um recurso humano desse muito caro, muito precioso, e ele sai para o mercado, ele não pode sair desafiando. Muitos desses podem ter um novo nicho de trabalho, é ser empresário. Nem todos vão ser empresários, outros vão trabalhar em empresas já constituídas, vão ser professores universitários, vão ser pesquisadores em outras empresas, vão mudar de ramo, tá certo? Mas parte deles pode ser empresário. E a riqueza também da física é que você consegue contemplar todas essas saídas, né? Exatamente. Então ela passa a ser ampla, né? A física nós vamos, tá certo? Tem uma pretensão até em banco. Tem uma pretensão de explicar a vida, como é que a vida é, fazer a teoria da vida e fazer a teoria do universo, tá certo? Então nós físicos somos modestíssimos, tá certo? Nas nossas ambições, tá certo? Muito bem. O professor Silvio vai continuar connosco. A pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos após um breve intervalo com o segundo e o último bloco, onde continuaremos a falar da criação da Fundação Parque Tecnológico de São Carlos, Parktec, tendo como nosso convidado o seu presidente, o professor Silvio Goulart Rosa Júnior. Não perca, já a seguir.